de Jesus que escreveu João, no capítulo 6, leamos alguns versículos, começando do versículo 16. João capítulo 6, começando do versículo 16. Eu externo minha gratidão pela vida do meu amigo, pastor Jackson, toda a sua família, seu ministério. Louvo a Deus pela vida dos obreiros da casa, auxiliares, que estão unidos nesta hora. Sempre é um prazer imenso estar aqui, também pela responsabilidade de transmitir uma palavra de Deus. A palavra é essa que é poderosa para fazer grandes coisas em nós. Somente ela é capaz de fazer o impossível. Palavra de Deus. João capítulo 6, lemos a partir do versículo 26 até o versículo 21. Quem encontrou antigamente? Diz assim a palavra do Senhor. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e Jesus não tinha chegado perto deles. E ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Meus irmãos, se aceite. Queridos irmãos, é bem verdade que o texto que fiz a leitura, ele se completa tanto no evangelho que escreveu Mateus, como também no evangelho que escreveu Marcos. Tanto o evangelho de Mateus como o evangelho de Marcos é considerado dentro da teologia como evangelhos sinóticos, semelhantes, parecidos, paralelos, assuntos semelhantes uns aos outros. Mas fiz questão de ler o evangelho que escreve João, porque João tem uma visão ímpar de todos os assuntos concernente a Jesus. João sempre tem uma visão diferente, porque um dos propósitos de João escrever o evangelho é mostrar a natureza divina de Jesus. João explica no seu evangelho que Jesus é Deus, isso é de suma importância. E no texto lido não é diferente. No texto lido, João sempre tem uma direção quando se trata da pessoa de Jesus. É bem verdade que no capítulo 6 de João, Jesus faz uma grande multiplicação. Ele multiplica pães e peixes. O texto diz que Jesus estava com os discípulos, subiu ao monte, avistou uma multidão que vinha até ele, percebeu que a multidão estava faminta. Jesus percebeu a necessidade, porque Jesus percebe a necessidade. Ele percebeu a necessidade da multidão, perguntou aos discípulos
se era possível alimentar a multidão, um dos discípulos, chamado Filipe, disse: ó, nem 200 denários de dinheiro dá. Em outras palavras, Filipe está dizendo: é muita gente. E aí André tem uma ideia, né? Ele diz assim: ó, tem aqui perto de mim um jovem, um menino, diz algumas versões bíblicas, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele mesmo fala: o que é isso para tanta gente? Ele dá a solução, mas coloca dificuldade, porque ele vê o tamanho da quantidade de pessoas que estão ali. Jesus manda todos se assentar. João narra dizendo que era quase 5.000 homens, muita gente. 5 pães e 2 peixinhos é muita gente. Eu entendo, se eu e você não ficasse calado, teríamos a mesma dúvida de André: o que é isso para tanta gente? Porque a gente só vê o natural, e o texto vai revelar o sobrenatural que Jesus faz. Ele pega os pães, os peixes da graça, multiplica, todo mundo come, fica faminto, ainda sobra, e ele manda recolher a sobra. E a sobra de Jesus é mais poderosa do que qualquer capacidade humana. Só pela sobra dá para viver muito com ela. Só pelo que sobrou, porque é fruto de milagre, é uma providência divina. E quando se fala em providência divina, parece que nunca acaba. É uma fonte inesgotável. E o texto dá essa importância de dizer, João enfatiza isso, de dizer que Jesus mandou recolher, e o que recolheu sobrou 12 cestos cheios. Isso é fantástico. Após isso, o texto diz que Mateus escreve dizendo que Jesus deu ordem ao discípulo. Marcos está na mesma visão. Diz que Jesus dá ordem ao discípulo para que eles entrem no barco e atravessem o mar para o outro lado. João escreve dizendo que eles estão em uma direção. Eles estão indo em uma direção. O discípulo tem uma direção. Isso é fantástico no texto, porque nós temos que sempre estar ciente de não estar perdido, sempre estar ciente que estamos em uma direção. Isso é fantástico. E eles vão para o outro lado. Eles têm um endereço, eles querem chegar em Cafarnaum. Eles querem chegar do outro lado, em Cafarnaum. Então eles têm um mapa, eles têm uma direção. Quando Mateus escreve, ele diz que a ordem foi de Jesus. Os discípulos obedecem, entram dentro do barco e vão remando. Marcos escreve dizendo que eles estão remando. O fato de Jesus lhes socorrer, Marcos escreve dizendo assim, ó: e Jesus viu que eles estavam já cansados em remar, e que já era a 4ª vigília da noite, então Jesus foi. Está vendo como Jesus não perde o controle? Jesus foi porque o texto diz que ele viu eles remarem e estavam já cansados, nos últimos esforços. E como o vento estava soprando muito forte, e o barco, quando Mateus escreve, diz que o barco queria afundar, porque se levantou a tempestade e eles perderam o controle. E aí Jesus vai até eles. Só que antes de Jesus ir, Mateus escreve dizendo que quando eles subiram ao barco, que estão indo para o outro lado, Jesus foi ao monte orar. Olha que interessante. Jesus não vai com eles, eles vão sozinhos, só os discípulos no barco, por ordem de Jesus. Jesus se ausenta da multidão que ali estava e vai só ao monte orar. Despede eles. Eles estão indo para o outro lado no barco e Jesus sobe ao monte para orar. Enquanto Jesus está orando, eles estão no barco.
Enquanto Jesus está falando com Deus, eles estão remando. Enquanto Jesus está no seu devocional particular, os discípulos estão querendo chegar do outro lado. Mas a primeira coisa que essa história nos ensina é que sem Jesus não dá para chegar do outro lado. Não dá. Não dá. É impossível chegarmos na direção ou no endereço que queremos ir sem Jesus. É uma prova esse texto. A história prova isso para a gente. Que isso é proposital. Propositalmente Jesus manda eles ir ao mar, entrar no barco, remarem com suas próprias forças. Eu quero dizer para você que a sua força é bom, a sua inteligência faz parte, a sua capacidade é fantástica, suas habilidades é inquestionável, serve até para obra em algum momento. A sua formação é muito boa, principalmente quando se trata de formação bíblica, por exemplo. Isso é fantástico, faz parte. Mas para chegar do outro lado, tudo isso que eu falei, sem Jesus, nós vamos fracassar. Nós vamos fracassar. O texto diz que eles tiveram medo. O texto diz que o mar se levantou. E nós estamos falando de algum deles que eram pescadores profissionais que conheciam o caminho que estavam trilhando. Porém, uma força da natureza se levantou contra eles, bem mais capaz do que eles, bem mais poderoso do que ele. O vento mais poderoso, o mar bem mais poderoso. Eles não conseguiram vencer os fenômenos da natureza, porque fugiam das suas capacidades, fugiam completamente dos seus controles, remaram e cansaram, mas não conseguiram vencer o mar. Começaram a sentir tanto medo, que até a alma ficou angustiada, e dentro de si começaram a dizer: vamos morrer, nós vamos morrer, porque o vento batia contra o barco, e nem o barco tinha capacidade de sustentar a força do vento, nem da tempestade que se levantou contra eles. E Jesus, vendo aquilo, se você ler o evangelho que escreve Marcos, Jesus está vendo tudo. O bonito da história é isso: Jesus está vendo tudo. Primeiro, sozinho não conseguiríamos chegar. A história diz que eles chegaram só até ao meio. Mateus escreve dizendo: no meio do mar eles ficaram encurralados. Dá para entender na história, não está escrito, mas dá para entender que por causa do vento, por causa da tempestade, o barco ficava girando e não dava mais para continuar. Sem Jesus só dá para chegar até no meio. Sem Jesus não chegaremos até o fim. E o último versículo dessa história está escrito que logo o barco chegou à terra para onde eles iam, só depois que Jesus entrou no barco é que eles conseguiram chegar. Mas sem Jesus só dá para ir até o meio. Não tem gente que começa tão bem, mas tão bem. Não tem gente que começa um fenômeno. Não tem gente que começa a 100 por hora, quebrando tudo. Você fala: este homem é um fenômeno, esta mulher é um talento absurdo. Não é?
Não tem gente que vai há alguns anos, não dá para ir há alguns anos, aí de repente é só ouve a história, nunca afundou, parou, desistiu, caiu, alguma coisa aconteceu. Por quê? Sem Jesus só dá para ir até o meio. Mas Mateus diz que Jesus estava vendo tudo. E quando Jesus percebeu que já era escuro, olha o que João escreve no verso 17. João diz assim: e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro. Se não bastasse o vento, se não bastasse a tempestade, se não bastasse a canseira, e perdendo o controle do barco, e sem ter mais força para remar, o texto diz que ficou escuro. Escureceu tudo. Ficaram sem nenhuma capacidade, perderam até a visão. Ficou tudo escuro, embaraçado. Não dá para enxergar mais nada. Estava tudo escuro. Eles estavam sem luz. Deixa eu ir mais a fundo. Eles estavam nesse momento em trevas. Está tudo escuro. Estão em trevas. Não dá para enxergar mais nada. Não dá para ver nada. E agora? O que vai fazer? Ficou tudo escuro, irmão. Será que isso acontece só comigo? Não tem dia que parece que fica escuro? Não tem dia que tu olha assim, tu não enxerga nada. Parece que não tem dia que tu fica só fazendo círculo, tu fala, meu Deus, o que está acontecendo? É um dia sombrio, é um dia de trevas, é um dia da escuridão. Mas eu gosto do salmista, que ele fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo. Todos nós teremos um dia escuro. Todos nós teremos um tempo de escuridão. Todos nós teremos que passar pelo caminho, às vezes sombrio, que causa medo, que causa espanto, noturno da caminhada, sombrio, tempo de tentação, de provação, tempo que tu acha que vai afundar tudo, tempo que tu acredita que não vai mais sobreviver. Mas Jesus está vendo. Lá do alto monte Ele está olhando tudo. Lá de cima Ele está enxergando o teu barco, tua caminhada, o teu remo, o teu esforço. Ele está vendo a tua incapacidade. Ele está vendo que chegou no teu limite. Ele está vendo que não dá mais para você. Ele está vendo que você cansou. Ele está vendo que é só choro e lágrima. Ele está vendo que tu já pensou em desistir várias vezes. Jesus está te enxergando de longe. Ele está vendo de cima. Ele deu a ordem para eles irem. Vão, que eu quero dar uma lição para vocês. E eles estão lá no meio do mar. E Jesus está lá no monte, orando, em terra. Agora percebe que quando está tudo escuro, o texto é bem claro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. Jesus estava longe. Imagina a cena. E aí, o texto diz que tudo escuro, o mar se levantou, o vento assoprou, e eles já tinham navegado muito. Agora, não era só um passeio. Agora, não era só passar para o outro lado. O desafio agora é de sobrevivência. É o que vamos fazer.
Depois de tudo isso que está acontecendo. Só que o texto diz que quando eles estão no meio do mar, eles têm uma visão. João escreve dizendo: eles viram Jesus andando sobre o mar. Mateus escreve dizendo que eles achavam que era um fantasma. Marco diz que eles gritaram muito, dizendo: é um fantasma. Imagina, eles têm uma visão dentro do mar. Eles sabem no seu subconsciente que não dá para andar em cima do mar. Eles sabem que toda água afunda. É a lei da gravidade, gente. Não dá para andar sobre o mar. É isso naturalmente. Não dá para andar se for uma pessoa natural. Agora, se tiver no sobrenatural, até Pedro anda. Não dá para andar se for humanamente falando em uma visão humana. Mas quando entra no campo sobrenatural, tudo dá. Quando entra no sobrenatural, no espiritual de Deus, tu consegue fazer o que tu nunca imaginou. Tu consegue ir onde tu nunca imaginou. Tu consegue ter habilidade que tu nunca pensou em ter. Quando se fala de sobrenatural, não existe nada impossível no campo sobrenatural. Foge de qualquer capacidade natural. O que Jesus está revelando ao discípulo é simplesmente a sua natureza divina. Ele está dizendo: não existe terreno para mim, não existe mar para mim, não existe dificuldade para mim. As coisas que para vocês é difíceis, para mim é fácil. As coisas que para vocês é impossível, para mim é possível. Eu ando onde eu quero, caminho por onde eu quero, eu faço o que eu quero. Eu mando no mar, eu mando na terra, eu mando no vento, eu mando na terra, eu mando. Ele manda, irmão. Jesus manda. Lá vem, eles têm uma visão. Eles veem um homem andando sobre o mar. Não é um peixe, é um homem. Porque os peixes foram criados para viver no mar. Eles veem um homem caminhando no mar. Ele não era caminhando apavorado, não era caminhando assustado, ele vinha marchando sobre o mar. Ele tinha domínio sobre o mar. Jesus domina o mar. Ele domina aquela direção até o barco do discípulo. Ele vem dominando tudo. Você não serve a qualquer um. Você serve ao dominador. Você não está adorando qualquer um. Você está adorando aquele que manda. Aquele que nada foge do seu controle. Na visão, eles veem um homem caminhando, mas espiritualmente é Jesus mostrando a sua capacidade divina, que Ele é capaz de fazer. Tem hora que nossa fé é muito pouca. Tem hora que nossa oração é muito pouca. Tem hora que a nossa crença é muito pequena. E Jesus está dizendo: eu quero fazer um sobrenatural para ficar inesquecível na tua vida. Eu quero contigo uma experiência maior. Eu quero te mostrar coisas que tu não viu ainda.
te convido nessa noite para nós sair do raso, para nós mergulhar um pouco mais no sobrenatural. Eu te convido nessa noite para nós sair das experiências dos outros e começar a viver as nossas próprias experiências com Jesus. Qual é as experiências que vamos contar para os nossos filhos? Quais as experiências que vamos contar para os nossos netos? Quais as experiências que vamos contar nesta obra que estamos fazendo? Se estamos caminhando com Jesus. Jesus quer te mostrar visão. É adolescente, Jesus quer mostrar visão. É igreja, Jesus quer mostrar visão. Coisas que não vimos ainda acontecer em nosso ministério. Coisas que não vimos ainda acontecer em nossa casa. Coisas que não vimos ainda acontecer em nossa caminhada. Coisas que não vimos ainda acontecer. Ele quer me mostrar algo novo, algo inédito, algo diferente. Ele quer se revelar para mim um pouco mais. Ele quer mostrar para mim quem Ele é. Ele já te conhece, Ele sabe quem você é. Mas nesta hora Ele quer se revelar para te mostrar quem Ele é. Lá vem Ele, oh glória. Ele se levantou da oração, olhou lá para o mar, porque Ele vê tudo. Não existe distância para Ele. Ele viu e falou assim: agora não dá para eles ir mais não. Pararam no meio. Agora é a hora de eu ir lá. Eu vou acelerar o processo. Eu vou dar a maior lição para esses discípulos. Lá vai ele, andando sobre o mar. E o vento? Para ele não tem vento. Não, para Jesus. Para Jesus não tem vento. Para Jesus não. Lá vai ele, marchando sobre o mar. Achou já que ele nem balança. E as ondas se levantando. E as ondas vindo sobre o mar. Para Jesus não tem isso. E eu gosto da versão, porque qualquer Bíblia que você lê diz que ele estava andando sobre o mar. Qualquer dicionário que você pegar aí, sobre é em cima dele. Ele ia por cima de tudo. Ele ia caminhando por cima. Tá, mas e se vier a sua tempestade querendo cobrir ele? Ele ia por cima da tempestade, irmão. Eu estou falando de Jesus. A tempestade pode me afogar, a tempestade pode me derrubar, a tempestade pode me molhar todo, mas com Jesus é diferente. Essa provação aí com Jesus é diferente. Essa tempestade aí com Jesus é diferente. Com Ele é diferente. Lá vem Ele. E aí eles têm uma visão. Pensa numa experiência. E é bem maior do que a de anterior. No anterior eles viram a multiplicação de pães e peixe. Agora é um patamar maior. O nível subiu. Agora eles estão vendo alguém dentro de uma impossibilidade humana, mostrando que é possível vencer qualquer obstáculo desta vida, porque Ele é o Senhor. Lá vem Ele se aproximando. Lá vem Jesus se aproximando, caminhando por cima do mar. O discípulo grita, fala: é um fantasma. E cada vez ele se aproxima. E quando você vê o relatório de Mateus, e principalmente de Marcos,
Alguém diz: é Jesus. É Ele que está vindo aí. Alguém percebeu que era Jesus. Ele está vindo, se aproximando, e ele vai chegando até o bar. O texto diz que quando ele chega perto do bar, Pedro disse: se é tu mesmo, faz eu ter contigo. Jesus fala: vem, Pedro. Agora, o que chama mais a atenção no texto é no versículo de número 20. Olha o que diz o 20: porém ele lhes disse: sou eu, não tem mais. Você percebeu que a voz de Jesus, as primeiras palavras de Jesus não é para o vento? As primeiras palavras de Jesus não é para o mar. As primeiras palavras de Jesus não é para a tempestade, porque isso aí é para depois. Percebeu que a maior preocupação de Jesus não é a mesma do discípulo? Os discípulos estão preocupados com o mar, os discípulos estão preocupados com a tempestade, os discípulos estão preocupados a qualquer momento o barco tombar ou quebrar. E essa não é a maior preocupação de Jesus. A preocupação de Jesus maior não é com o barco, é quem está dentro do barco. A preocupação de Jesus maior não é com o vento, é com quem está dentro daquele barco. A maior preocupação de Jesus não é com a tempestade, mas é com os discípulos que estão no barco. A primeira voz de Jesus não é contra nenhum outro ser. Não é contra um fenômeno, não. É contra o discípulo. Jesus fala para ele assim, ó: sou eu. Por quê? Porque a maior preocupação de Jesus não é tratar com as coisas externas, é com as coisas internas. Jesus primeiro não quer repreender o que está fora, primeiro ele quer repreender o que está dentro. Jesus primeiro quer tratar com o interior. A voz de Jesus primeiro é para os discípulos: sou eu, não temais. Oh, a voz de Jesus. Oh, quando Jesus fala, ele fala direto com os discípulos. Ah, quando a voz de Jesus ecoa. Já tivesse essa experiência de ouvir a voz de Jesus falando contigo? Já ouviu alguma vez Jesus dizer alguma coisa com você? E você achando que é coisa da sua cabeça, era Jesus falando. E você imaginando que era alguma coisa de você mesmo, era Ele falando contigo. Já deparaste claramente com a voz de Jesus? Deixa eu começar. A voz de Jesus tira o medo. A voz de Jesus tira a incapacidade. A voz de Jesus me deixa mais corajoso. A voz de Jesus me aviva. A voz de Jesus me engrandece, me deixa em uma posição de guerra. A voz de Jesus, ela alimenta a minha alma. Os discípulos estão angustiados até a alma. O discípulo está pensando só em morte, morte, morte. Mas Jesus é vida, 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 vida. E quando Jesus fala com eles, é isso que Jesus está trazendo para eles. Ele está dizendo: fiquem tranquilos, porque eu estou aqui. Não se preocupem não, porque eu cheguei. Vocês estavam
Jesus está dizendo: não é um fantasma, não é outro, sou eu, aquele mesmo sou eu. É Jesus que está falando com eles. Calma, quieta o coração. Jesus está mais próximo do que você imagina. Fique tranquilo, você vai vencer, porque a voz de Jesus ecoa na tua alma, e Ele diz: a minha voz é maior do que a força do vento, a minha voz é maior do que as ondas e a tempestade, a minha voz é maior do que você possa imaginar. Quantas vozes você tem ouvido? Quantas gritarias você tem ouvido? Quantos pedidos de socorro? Jesus vai dizer assim: a minha voz acalma você. Ele não fala para causar medo, Ele fala para apaziguar. Ele fala: sou eu, identidade. Ele está se identificando. Sou eu, sou Jesus, não tem mais, sou eu. Ele fala, se aproxima do barco. O discípulo reconhece a voz dele na escuridão. Quando Jesus fala: irmão, se tu não der um glória nisso aqui, na escuridão, quando Jesus fala, tudo fica claro. Tudo fica claro. Na escuridão, quando Jesus fala, as coisas esclarecem. Nasce uma luz. Uma luz clareia sobre o barco. Já imaginou, irmão? Já imaginou? Já imaginou? Jesus falando e entrando no barco. Depois vê o que Marcos escreve. Diz que quando ele pisou dentro do barco, o barco sentiu até a presença dele. Até o barco percebe que é Jesus. Quando ele chega no ambiente, irmão, todos percebem quem é que chegou. A atmosférica muda, o lugar muda, tudo fica claro. A luz dele resplandece no lugar. Ele está aí. Ele chegou. Ele esclareceu. Entrou dentro do barco. E aí, quando ele entra dentro do barco, ele vai falar: vento, mar, calma, te aquieta. Aí o texto diz assim: e tudo se fez bonança. Fique tranquilo, as coisas vão melhorar. Fique despreocupado, esse problema vai ser resolvido. Ele vai apaziguar a situação. Eu sei que está revolto, eu sei que está ruim, está complicado, está circunstancial, mas Ele vai acalmar. Jesus acalma qualquer situação. Ele resolve qualquer tipo de problema. Jesus resolve. Aleluia. Jesus vai resolver. Entra no barco. E quando ele entra no barco, o versículo 21 diz assim: então eles de boa mente. Eu gostei disso aqui. Eles de boa mente. Ou seja, já houve uma transformação.
Porque antes da chegada de Jesus, eles não estavam de boa mente. Não. Antes da chegada de Jesus, eles estavam atribulados. Antes da chegada de Jesus, a mente deles não estava muito boa. Estavam pensando muitas coisas. Mas Jesus chegou. Aleluia. E a mente deles ficaram boa. Mente boa. Lembra do Gadareno? Quando Jesus fez a obra na vida dele? Que o texto diz que quando a legião de demônio pegava ele, a sua casa era um cemitério. Ele saía apavorando todos da cidade. Diz que nem roupa ele tinha. E quando prendiam ele, diz que ele quebrava cadeia e grilhões. Tanto demônio que existia no Gadareno. Mas lembra quando Jesus fez a obra? Pode Jesus fazer a obra? Diz que o povo da cidade olharam para aquele homem e falaram assim: esse ali não é o Gadareno? E olha como é que ele está, vestido, sentado do lado de Jesus e com perfeito juízo. Jesus trabalha na mente do homem. Jesus trabalha na sua mente. Esses seus pensamentos, Jesus trabalha nele. Pensamentos ruins, Jesus trabalha neles. Decisões erradas, Jesus trabalha neles. Por causa da circunstância, pensando coisas e decisões, Jesus está dizendo: eu trabalho na sua mente, no seu coração, na sua alma. Você vai chegar do outro lado comigo. Eles estavam de mente boas. Foi tudo acalmado. De boa mente. O receberam no barco. E quando ele entrou no barco, tudo se acalmou. Primeiro, não dá para chegar do outro lado sem Jesus. Segundo, sem Jesus iremos só no meio do mar. Terceiro, não tem vento e tempestade maior do que Jesus. Quarto, não tem obstáculo, Jesus passa por cima de tudo. Tudo. Quinto, a voz de Jesus é mais importante do que qualquer outro barulho que você ouvir nessa vida. A voz de Jesus é mais importante. Sexto, ele trabalha na tua mente, alma e coração e não deixa você tomar decisão errada e nem pular do barco, porque quando tu pensares em desistir, ele chegará primeiro. Você não vai pular da embarcação, você não vai sair do caminho, você não vai sair do barco. Ele vai apaziguar tudo, cujo objetivo é chegar no outro lado. Você pode dizer para esse irmão bonito do seu lado: você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar. Você vai chegar. Você vai chegar. Vai ser difícil, mas você vai chegar. Vai ser complicado, mas você vai chegar lá. Vai ser tenso, mas você vai chegar. Vai passar por muitos desafios, mas você vai chegar. Mas tem uma coisa: você não chegará sozinho, porque sozinho não dá para chegar. Jesus chegará conosco nessa embarcação. Ele vai chegar conosco. E o fato de vencermos e o fato de chegarmos é porque Ele estará na embarcação. Fique de pé, por gentileza. Oh, glória. Oh, glória.